lugar neste planeta onde o homem acredita ter falado com Deus, este lugar é Israel, a antiga Palestina, a terra prometida pelo Senhor a Moisés e seu povo. Essa terra guarda histórias da origem dos tempos. As escavações e o trabalho dos arqueólogos foram aos poucos revelando essas histórias. Algumas delas estão nesses pergaminhos, os manuscritos do Mar Morto, considerados a maior descoberta arqueológica do século XX. São textos escritos por uma misteriosa seita de judeus dissidentes, possivelmente os essênios, que viviam isolados no meio do deserto. Datados do século II a.C. ao século VII d.C., eles descrevem a época em que viveu Jesus. Os manuscritos poderiam, então, trazer informações preciosas sobre ele, principalmente sobre o período de sua vida que vai dos 12 aos 30 anos, do qual não se tem nenhuma informação. Os manuscritos do Mar Morto poderiam ser uma espécie de elo perdido da história de Jesus. Por isso, a partir de 1947, quando foram descobertos, eles fascinaram cientistas e curiosos e deixaram em pânico alguns religiosos. Eles mexeram com algumas coisas fundamentais, abalaram algumas crenças e confirmaram algumas outras. Por duas razões. Antes de viajar a Israel, eu procurei o historiador Jaime Pinsky, ex-professor da Unicamp e especialista em história antiga. Ele me falou da importância desses documentos. Havia pessoas que estavam apavoradas com a ideia de os manuscritos da época de Cristo fazerem alguma referência a respeito do próprio Cristo, diferente dos ensinamentos a respeito deles que são dados hoje em dia. E havia outros ainda mais apavorados ainda, achando que se não houvesse nenhuma referência a Jesus, talvez pudesse entender isso como uma prova da própria inexistência dele. Jerusalém, capital de Israel, é uma cidade que parece estar sempre de prontidão. Há soldados por toda parte. Mas nas ruas da cidade velha, o clima é de harmonia e devoção. Convivem aqui as três principais religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Foi de Jerusalém que nós partimos para seguir a trilha dos manuscritos do Mar Morto. Nosso destino, as grutas de Qumran, a 50 quilômetros a leste da capital. Cruzamos o deserto da Judéia, uma paisagem árida de beleza desolada. O mosteiro de São Jorge, erguido no século V d.C., foi o único sinal de vida que encontramos no caminho. A região do Mar Morto, onde ficam as grutas de Qumran, está a 400 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto ocupa uma depressão que parece ter sido sede de erupções vulcânicas. As águas desse imenso lago são excessivamente salinas e calcárias. Nenhum peixe consegue viver aqui. Daí seu nome, Mar Morto. O lugar é considerado o mais baixo da Terra e o calor aqui pode chegar a 47 graus à sombra. Foi este o lugar que os essênios escolheram para viver, longe dos filhos das trevas, como eles chamavam os outros judeus. Consideravam-se filhos da luz, eleitos de Deus. Foram eles, provavelmente, os autores dos manuscritos do Mar Morto. Nos encontramos sobre a torre, uma torre de guarda de toda a população comunitária. O arqueólogo Moy Flightman, da Universidade Hebraica de Jerusalém, foi nosso guia pela cidade dos essênios. Frente a nós se encontra a cozinha, que vem a ser uma das zonas. Esta é a cozinha, uma das áreas mais importantes. Aqui ao lado está o refeitório, onde toda a comunidade cumpria um dos hábitos mais importantes: jantar todas as noites. A cumprir um dos momentos mais importantes da comunidade, que vem a ser jantar juntos todas as noites do ano. O que foi encontrado aqui na época das escavações? Na habitação onde nós nos encontramos, que vem a ser uma aqui foram encontrados 1000 pratos. Encontraram unicamente 1000 pratos. 1000 pratos? 1000 pratos, todos eles organizados. Todos organizados, um sobre o outro, em grupos de 12.
Esse lugar, este espaço que nós estamos aqui é exatamente o escritório, né? Es el escritorio, el lugar donde los rollos del Mar Muerto... Este é o escritório onde os manuscritos do Mar Morto foram escritos. Aqui foram encontrados tinteiros, mesas, onde a comunidade de Qumran escrevia e copiava esses pergaminhos tão importantes. Una y otra vez esos pergaminos tan importantes que son los rollos del Mar Muerto. Os pergaminhos encontrados em Qumran estão escritos em hebraico e aramaico, a língua falada por Jesus. Dizem que Jesus Cristo viveu durante um tempo da sua vida aqui, junto dos essênios, que seria essa comunidade. Existe alguma revelação, algum fato provado a respeito disso? Não temos nenhum fato provado respeito nenhum fato provado. Mas a forma de vida, o pensamento da comunidade de Qumran, de igualdade na terra e busca de uma melhor vida no céu, poderia ser um ponto de identificação com Jesus. A história dos manuscritos do Mar Morto começou numa tarde quente como esta, em 1947, exatamente há 50 anos. O pastor Juma Muhammad subia a encosta de um morro atrás de uma cabra, desgarrada de seu rebanho, quando notou uma pequena abertura em uma rocha. Curioso, ele atirou uma pedra e ouviu um barulho de cerâmica quebrada. Chamou então seu primo, também pastor, e juntos se esgueiraram pela entrada da gruta, chegando a uma caverna cheia de potes de barro. Dentro deles havia rolos de pergaminhos muito antigos. Eles não sabiam, mas tinham descoberto um dos maiores tesouros arqueológicos do século XX. A trajetória dos manuscritos do Mar Morto, desde o seu achado aqui nas cavernas de Qumran, até chegar às mãos dos especialistas, é tão fascinante quanto a sua descoberta. Tentar reconstituir essa trajetória não é fácil. Em 50 anos, muita coisa mudou na história de Israel. Muitas das pessoas que tiveram acesso aos primeiros documentos já morreram. É o caso dos dois pastores que descobriram os manuscritos. Depois do achado, eles percorreram os bazares das cidades próximas, tentando vender os pergaminhos. Como ninguém se interessou, eles deixaram os documentos com o sapateiro Khalil Shahin, conhecido como Kando, que se propôs a vendê-los em troca de uma pequena comissão. Descobri que no bairro árabe de Jerusalém, a família de Kando possui uma loja de antiguidades. Fui até lá, mas eles não quiseram me receber. Percebi que para muitos, os manuscritos do Mar Morto são um assunto proibido. O convento de São Marcos, no bairro armênio da cidade velha de Jerusalém, foi o quartel-general de uma operação digna de um roteiro de filme de espionagem. Uma trama que envolveu os beduínos, o sapateiro Kando, que guardava os manuscritos, e Atanásio Samuel, o arcebispo do convento. Mar Sevérios, atual arcebispo, me contou que Atanásio Samuel, na época o chefe do convento, desconfiou da importância dos manuscritos e comprou parte deles pagando apenas 24 libras. Enquanto isso, os beduínos continuavam saqueando as grutas de Qumran e outros fragmentos dos manuscritos circulavam pelos mercados da região. O guardião do convento de São Marcos me contou uma história que confirma exatamente a rede de informações que havia no bairro velho de Jerusalém com relação aos manuscritos do Mar Morto. Well, many years ago, a guy came to my house, to my mom's house, and Suleiman me disse que uma pessoa esteve na casa de sua mãe e pediu a ela que guardasse um pacote misterioso. 2 semanas depois, essa mesma pessoa voltou, pegou o pacote e disse que um dia sua mãe entenderia. Só muito tempo depois, Suleiman e sua família perceberam que naquele embrulho estava uma parte dos manuscritos do Mar Morto. Ao mesmo tempo, o arcebispo Atanásio Samuel buscava provas científicas da origem dos manuscritos e consultou estudiosos de vários países. Mas era um período de guerra, Israel lutava pela sua independência e a trajetória dos documentos fugiu ao controle. Eles estiveram em Damasco, Beirute, perambularam por todo o Oriente Médio e foram parar nos Estados Unidos. Havia gente que, para quem a batalha mais importante era correr atrás de manuscritos. Então, houve uma verdadeira caça a manuscritos. E manuscritos eram encontrados e, às vezes, eram vendidos. Quer dizer,
uma parte significativa dos manuscritos foi vendida a partir de um anúncio feito no Wall Street Journal de Nova York. Quer dizer, então eles circulavam... isso é verdade. Isso é verdadeiro. Quer dizer, nós temos até o anúncio disso aqui aparece num livro, né? Da venda dos manuscritos. Da venda dos manuscritos. A pessoa oferecendo os manuscritos à venda, né? Através desse anúncio, o governo de Israel, que a essa altura já sabia da importância dos manuscritos, conseguiu comprá-los. Em julho de 1954, eles voltaram para Jerusalém. Desde a sua descoberta em 1947 até os dias de hoje, e lá se vão 50 anos, os manuscritos do Mar Morto têm sido pesquisados por especialistas de vários países. Lotes de seus fragmentos foram pirateados, chantageados, disputados por algumas das universidades mais importantes do mundo. Mas os 7 grandes manuscritos, que foram encontrados em 1947 por 2 beduínos nas cavernas de Qumran, na região do Mar Morto, estão aqui, no Santuário do Livro, no Museu de Israel, em Jerusalém. O pavilhão que abriga os manuscritos chama-se Santuário do Livro. O prédio foi projetado seguindo as linhas dos potes de barro onde eles foram encontrados nas grutas de Qumran. Apesar da arquitetura moderna, a presença de documentos tão antigos confere ao lugar uma atmosfera mística. Essas vitrines abrigam os 7 principais manuscritos que foram achados intactos. Adolfo Reutemann, curador do museu, me falou sobre o difícil trabalho de unir os fragmentos dos outros manuscritos encontrados nas grutas. Um verdadeiro quebra-cabeças. Quantos especialistas têm trabalhado nessa reconstituição? Actualmente, hoy hay aproximadamente unos 60 investigadores en todo el mundo. Aproximadamente 60 investigadores em todo o mundo. A única condição é a excelência profissional. Calcula-se que 95% dos documentos já foram publicados. O trabalho de reconstituição dos manuscritos vem sendo feito no Museu Rockefeller. Depois de muita insistência, nós conseguimos uma autorização para visitar as salas de restauro, nos subterrâneos do museu. Aqui, os pergaminhos são guardados como um tesouro. A uma temperatura de 20 graus centígrados e 50% de umidade do ar. A restauradora Tatiana Bitar explicou que seu trabalho é tirar todas as impurezas que o tempo acumulou sobre os pergaminhos, facilitando assim a tradução dos manuscritos. Ela trabalha com produtos químicos e a delicadeza dos documentos requer o máximo cuidado. Qualquer deslize pode destruir um trecho e impedir para sempre a sua tradução. Greg Dudna, da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, é um pesquisador que há 1 ano e meio tenta decifrar os manuscritos. Ele me falou das dificuldades desse trabalho. Nem todas as letras são legíveis, nem todas as frases são completas. É preciso adivinhar o que falta. O trabalho de tradução dos manuscritos do Mar Morto já dura 48 anos. A demora da equipe de tradutores em divulgar o conteúdo dos textos deu origem a muitas especulações. Nesse período, histórias incríveis apareceram. A mais fantástica delas dizia que um sábio havia passado a Jesus alguns segredos da medicina essênia. Entre eles, o de sobreviver à crucificação. Jesus, então, não teria morrido na cruz. Tempos depois, já recuperado do Calvário, teria ido viver em Qumran, onde foram descobertos os manuscritos. Muitas dessas histórias se justificam pelas coincidências encontradas entre trechos dos manuscritos do Mar Morto e algumas passagens do Novo Testamento. Na medida em que nós reconhecemos que tanto Jesus quanto a comunidade de Qumran se situam num espaço muito mais amplo, muito maior, que é o espaço do judaísmo anterior à destruição dos romanos no ano 70, então as relações tornam possíveis, as interpenetrações, as influências, as mais variadas tornam possíveis porque tanto Jesus e seus discípulos como a comunidade de Qumran respira o mesmo ar. Tudo que se diz respeito, seja o Novo Testamento e Qumran, não é? Seja Jesus e Qumran, são conjecturas e às vezes fantasia. Padre Carlos Contieri é um jesuíta brasileiro que está em Jerusalém, fazendo pesquisas para sua tese de doutorado sobre o Antigo Testamento.
Conversando com ele, eu percebi que a Igreja Católica não admite qualquer tipo de identificação entre os essênios e Jesus Cristo. Todas as semelhanças, num primeiro momento, elas são superficiais. E, na medida em que a gente vai aprofundando as semelhanças, a gente vai vendo a grande diferença que há na perspectiva teológica entre a comunidade qumraniana, a teologia qumraniana e entre o cristianismo. O que mudou na história das religiões a descoberta desses manuscritos? Eu tenho a impressão que a mais importante mudança foi a mudança na concepção, no estabelecimento da ligação entre o judaísmo e o cristianismo de uma forma indelével. Indiscutivelmente, as principais religiões ocidentais, quer dizer, incluiria ao cristianismo e ao judaísmo a religião do Islã, elas têm uma raiz comum. E ter uma raiz comum é um fato muito positivo. Como nós temos todos uma raiz comum e como nós temos todos um destino comum, que é a morte, eu acho que nós temos que nos tornar um pouco mais humildes e buscar elementos de união e não elementos de separação. Hoje, a versão oficial é de que 95% dos pergaminhos já foram decifrados. E muitos especialistas afastam qualquer possibilidade de revelações surpreendentes. Mas isso é a versão oficial. Enquanto houver um único fragmento ainda não traduzido, os manuscritos do Mar Morto vão alimentar a imaginação de muita gente. Grande parte foi publicada, se habla de 80, 90 manuscritos que foram publicados. 80, 90 manuscritos foram publicados, mas cerca de 980 foram encontrados. Pode ser que tenham sido publicados os mais completos, os mais significativos, mas ainda falta muito. Significativo, em certa forma, mas muito material falta por publicar-se. Mas você acha que as pessoas já sabem do que se trata esse material e não publicam, ou ainda isso não foi decifrado? Se habla. Dizem que uma parte foi decifrada, mas não publicada. E outra parte não quiseram decifrar.